A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia meus irmãos, louvado seja Deus, graças a Deus por mais um dia que o Senhor tem nos conduzido em seus triunfos, né? Irmãos, quero partilhar hoje Neemias capítulo 6, versículo 10 e 11, restaurando a coluna da coragem. Coragem, aleluia. O versículo 10 do capítulo 6 de Neemias diz: E entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaias, o filho de Metabel, que estava encarcerado, disse-lhe: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão te matar. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate subornaram. Irmãos, durante a reconstrução dos muros, Neemias sofreu vários ataques, várias ciladas foram armadas. E cada vez mais que se aproximava o tempo de conclusão da obra, mais ciladas iam aparecendo. E esse homem chamado Semaías, se passando por profeta, eles foram subornados por Gesem, Tobias, Sambalate, eles mandam uma mensagem em forma de profecia, dizendo que Neemias deveria se esconder dentro do templo, porque ele seria morto. E Neemias recebe essa mensagem, e ao invés de Neemias ir para o templo se esconder, na verdade Neemias, ele cheio de coragem de Deus, sabendo que Deus estava com ele cheio dessa coragem, dessa ousadia, ele vai até onde estava o rapaz chamado Semaías. Ele vai até Semaías, que estava encarcerado. O texto vai dizer que Semaías estava encarcerado, preso. E Neemias, demonstrando essa coragem cheia de Deus, nós aprendemos com Neemias algo interessante. Que para termos essa coragem, nós precisamos sair da nossa zona de conforto e não fugir. Neemias, ele poderia ter permanecido na sua zona de conforto, ou até mesmo ele poderia até ir para o templo, de fato, como eu tinha recebido essa orientação. Mas Neemias sai da sua zona de conforto, ele vai até onde ele estava proibido de sair, aonde Semaías estava proibido de sair, confronta ele e diz: olha, por acaso eu, com a coragem que Deus me deu, com o temor que Deus me deu, iria eu me esconder no templo? Note, irmão, a ousadia de Neemias. E olha que o conselho que esse cara deu, essa palavra que deram, é uma palavra até sensata. Neemias poderia muito bem pensar: puxa vida, de fato, já tentaram contra mim várias vezes, fizeram altas armadilhas contra mim, pode ser que venham me matar mesmo. Mas Neemias, ele não é levado por essa emoção, pela alma. Muito pelo contrário, ele age baseado na coragem, na ousadia. Porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de coragem e ousadia. Então, as calúnias que Neemias sofreu, as falsas profecias que ele recebeu foram enfrentadas. Os medos que talvez Neemias tivesse, os receios que ele tivesse, porque ele tinha receios. Quando ele pede cartas para o rei para ir fazer a obra, ele tinha receio de que alguém se levantasse contra ele, como se levantou. Quando ele leva os soldados e coloca espada nas mãos dos soldados, ele tinha receio de que poderia ser invadida a cidade enquanto eles estivessem trabalhando. Mas ele superou e ele venceu os seus medos e seus receios, agindo na coragem e não fugindo do confronto. Irmãos, quando nós estamos na nossa zona de conforto, nós estamos demonstrando uma autoproteção.
Estamos expressando uma autodependência, não estamos expressando uma dependência de Deus. Mas quando nós não fugimos, quando nós enfrentamos, quando nós estamos resistindo, como eu posso dizer, até as tentações, nós podemos dizer que enfrentar os medos, enfrentar os nossos medos, não fugir, vai ser o primeiro passo para poder eu vencer os meus medos. O confronto, não fuja do confronto. O confronto ele existe. Estava vendo sobre Pedro ontem, estava vendo algo sobre Pedro, e Jesus ele diz: olha, Pedro, o diabo me pediu, cara, para eu te sacudir, aliás, para te sacudir, para te peneirar. Mas sabe o que é que Jesus diz? Mas não se preocupe, eu vou orar por você, cara. Eu vou orar por você para que a graça de Deus não permita que você se perca, se desvie. Olha o que Jesus diz, irmão. Jesus vai dizer: ó, Pedro, você vai ser confrontado pelo diabo que está querendo te peneirar, está querendo matar, levar algo próximo da morte. Mas eu não vou livrar você, eu vou apenas orar por você, para que você não caia da graça, para que você não se perca. Porque Jesus sabia que o confronto é necessário na nossa vida. Então, quando você estiver sofrendo algum confronto, algum aperto, passar por alguma dificuldade, considere isso motivo, oportunidade para você crescer, meu irmão. E você, com esse olhar, você está expressando que é uma pessoa que está amadurecendo. Então, para que nós possamos ter a coluna da coragem restaurada em nós, precisamos sair da zona do conforto, precisamos enfrentar, não fugir dos confrontos que a Bíblia nos coloca. E aqui eu quero fazer um adendo aqui sobre quem você está ouvindo. Quem você está dando ouvido, quem você está deixando chegar no seu ouvido ali, falar, as pessoas que você tem ouvido, os conselhos que você tem ouvido, os lisonjeios ou as críticas que você tem ouvido. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos, com isso, porque o mundo está cheio de ciladas, cheio de armadilhas. O diabo não brinca de ser diabo, ele de fato quer levar as pessoas para o inferno, ele de fato quer levar as pessoas à descrença do evangelho, de fato ele quer corromper os princípios bíblicos cristãos. Mas quando nós agimos nessa ousadia, nessa coragem do Espírito Santo, a palavra de Deus vai dizer que não devemos ter medo, porque o Espírito Santo nos ensinará o que devemos falar na hora certa, no momento certo. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos orar, irmãos. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa nos ajudar a não nos acovardar. Em nome de Jesus, Senhor, oramos, Pai, em nome de Jesus, pedindo a Tua bênção sobre nossas vidas. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda espírito de covardia contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aqui também, Senhor, agora eu quero clamar ao Senhor para que o Senhor possa derramar uma porção da Tua graça sobre nossa vida, para que possamos ter bom ânimo, ter coragem, ousadia no Espírito Santo. Porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem. Porque é a Tua graça que nos faz corajosos. É a Tua graça que nos faz cuidar da nossa família. É a Tua graça que nos faz reconstruir e produzir para o Senhor. É a Tua graça, Senhor, que nos faz vencer os pecados. É a Tua graça que nos faz todos os dias não negar a nossa fé. É a Tua graça que nos faz acordar todos os dias e ver que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. É a Tua graça, Senhor, que nos faz amar as pessoas. A Tua graça, Senhor Deus, que nos faz enxergar o discernimento, que nos dá discernimento. É a Tua graça. Então, em nome de Jesus, pela graça do Senhor, nos ajude, Deus, e abençoa-nos com esse espírito de coragem, de ousadia, no Espírito Santo, em nome de Jesus. Graças a Deus, amém. Tenha um bom dia, meu irmão. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, porque as misericórdias do Senhor, a palavra vai dizer,
Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por quê? Porque o Senhor, Ele diz, olha, eu não vou evitar que o mal venha. Eu vou simplesmente livrar quando ele vier. Amém? Vou protegê-lo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus.